Vamos fazer a leitura aqui do dia 141, segundo Samuel 13, versículo 1, Amnon e Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: "Você é filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê?" "É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai", respondeu Amnon. Então Jonadab disse: "Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida." E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amnon disse: "Por favor, deixe-me que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma o sirva para mim." Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de Amnon e prepare alguma comida para ele." E ela foi e encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos e ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse: "Mande todo mundo sair." Todos saíram e Amnon disse a Tamar: "Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim." Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele agarrou e disse: "Deita-se comigo, minha irmã." Porém ela respondeu: "Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei e eu estou certa que ele me dará a você." Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: "Saia daqui." Tamar respondeu: "Não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acaba de cometer." Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: "Tira essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta." Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, roupas que as princesas solteiras usavam naquele tempo. E aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: "Amnon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério." Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando as lãs das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: "Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá.
Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Amnon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que, por fim, Davi deixou que Amnon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: preste atenção em Amnon, quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou a sua irmã Tamar. Por isso eu não acredito na notícia que todos os seus filhos morreram, somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte. E na estrada de Horonaim, ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: alguns homens estão descendo o monte, na estrada de Horonaim. Então Jonadab disse a Davi: são os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram e eles começaram a chorar alto. E Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amnon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. 2 Samuel 14, versículo 1. A volta de Absalão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão, então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos, faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e, em sinal de respeito, e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. O meu marido morreu, eu sou uma pobre viúva, senhor, e eu tinha 2 filhos, e um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga, e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizeram isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome. Davi respondeu: volte para casa que eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais o incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor seu Deus para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor Deus vivo que
ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim como, que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morreremos, somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança que ele atenda ao meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar a terra de Deus que deu a seu povo. E eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como um anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que eu quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei, e ela respondeu, digo por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe que me disse o que fazer e o que falar. Ele me fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe, eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse, Deus abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. E não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa, não apareceu mais diante do rei. Segundo Samuel 14, versículo 25, Absalão faz as pazes com Davi. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés, tinha muito cabelo e ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, e de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados, olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram, puseram fogo no campo de Joabe. E aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou, por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu, eu mandei chamar você, quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte, afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesur? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou, eu quero falar com o rei, se sou culpado, que ele me mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei, e aí o rei mandou buscar Absalão, e ele veio, ajoelhou-se, e encostou o rosto no chão diante dele, e o rei o beijou. Então aqui nós finalizamos a leitura de 2 Samuel 13 e 14, Velho Testamento, e nós vamos agora para o Novo Testamento, que é o livro de 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8, versículo 1, os alimentos oferecidos aos ídolos. Agora vou tratar o problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz proteger na fé.
A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quando comermos alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós não existe somente um Deus. Para nós existe somente um Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perdemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você que tem conhecimento, comendo alimentos no tempo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Amém. Fechamos aqui então 1 Coríntios 8, nós vamos lá para o devocional, Salmos de 1:4:1, ou seja, são 141 dias fazendo a leitura da palavra de Deus. E hoje nós estamos lendo à noite, não às 5 horas, como geralmente é de costume, em função de ter tido problemas de conexão e não conseguir gravar essa live. Então, vamos ler Salmos 1:4:1, Salmo de Davi, versículo 1, oração da tarde. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso e que as minhas mãos levantadas sejam como oferta da tarde. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte da maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá o que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer, livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar, livra-me das armadilhas do que fazem o mal, que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Amém? Aqui fechamos então o devocional do Salmos 1:4:1 e vamos para o livro de Provérbios do dia 19, Hoje é dia 19 e nós estamos lendo aqui Provérbios 19, do dia 19, Então esses salmos aqui
29 versículos, né? Eu marquei aqui o versículo 21, mas nós vamos fazer a leitura aqui, né? Foi escrito pelo rei Salomão, acho que todo mundo já sabe, né? Que foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi, e reinou 40 anos sem guerra, sem luta, né? Então, muito bem. Provérbios 19, versículo 1: é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes, todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida. Quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar os seus pais, casa e dinheiro, mas só Deus pode dar a sua esposa sensata. Aqui é Provérbios 19, versículo 15: quem é preguiçoso e dormioco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. Eles nos devolvem o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Eles têm que estar no centro da nossa vida. E o que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme ao Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Amém? Foram 29 versículos do livro de Provérbios 19. O versículo que eu marquei, já postei no meu Instagram desde as 5 horas da manhã. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Não adianta a gente fazer os nossos planos, a gente viver achando que nós somos o dono da verdade, que a gente está fazendo o bem, mas nós não estamos, porque quem vai decidir tudo isso é Deus. Então nós temos que pedir para que Deus nos guie os nossos passos. Amém? Encerrando, Senhor, muito obrigado por essa leitura, muito obrigado pelo cumprimento da jornada da leitura da Bíblia capa a capa no dia 19, o número de 141. Obrigado pelas pessoas que entraram, toca no coração delas para que possam assistir depois. Eu já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus.
Amém. Obrigado pelo início dessa semana também. Amanhã estaremos firmes aqui às 5 horas da manhã.